O próximo sinal que a gente tem, ele é um pouquinho mais chato de lidar, que é o nosso sinal de trig. O que o trig falou? Bom, sinal de rastreamento é bom, mas e se eu tiver alguma tendência? O sinal vai me apitar, porque talvez a fórmula que eu usei não tenha tendência. Que agora o sinal dele vai ser igual ao erro médio exponencial dividido pelo Dan. O Dan continua o mesmo. O problema agora é o numerador. Como que ele calculou o numerador? O numerador agora, que é o m, erro médio exponencial do período t, é igual ao desvio daquele período, então continua a mesma coisa, só que não. Porque eu vou somar agora aquele bendito alfazinho da nossa exponencial. Quanto maior o alfa, mais de uma vez sobe a exponencial. Quanto menor o alfa, mais suave é a subida. Então agora eu estou somando com o complementar do alfa, que multiplica o erro médio exponencial do mês passado. Então, além do erro desse mês, eu vou somar um pedacinho do erro do mês passado para saber se eu tenho que subir ou diminuir um pouquinho, se eu tenho alguma tendência aqui embutida. Então, essa é a nossa ideia do m, desse erro médio exponencial. Vamos calculá-lo. Começando, então, com o nosso TR. O TR é igual ao m dividido pelo Dan. E o m, só para a gente ter a formulinha aqui dele, é igual ao desvio do meu período, vou chamar desvio t, que soma com o complementar do alfa, 1 menos o alfa, vezes o nosso m do período t menos 1. Então vamos calcular cada um deles, começando pelo numerador de novo. Para começar no numerador, só colocando aqui o alfa desse exercício é de 0,1. Então, começando pelo desvio, o desvio é igual ao valor real menos a previsão. Então, desvio no primeiro mês foi de menos 20. Puxando para todos, tem aqui os desvios de cada um dos valores. Então, até agora, é a mesma coisa que a gente fez lá no TS. Além do desvio, agora eu vou ter o erro médio. Então, vou precisar agora desse m de t menos 1, que é o erro médio. Como que eu vou calcular esse erro médio? O erro médio, que é a segunda parte da nossa fórmula, esse m de t menos 1, é igual ao desvio dividido pelo período que eu estou. Então, igual a menos 20 dividido pelo período 1. Igual a menos 10 dividido pelo período 2. E assim por diante em cada um dos períodos. Então, eu obtenho o erro médio, que é essa outra parte da fórmula. E agora eu vou calcular a fórmula do m em si, que vai ser o nosso numerador. Como que é a fórmula do m? A fórmula do m... Aí, beleza. Qual que é a fórmula do m, então? O m é o desvio do período mais o complementar do alfa que multiplica o período anterior. No primeiro período, eu não vou ter m, porque eu não tenho período anterior para estar multiplicando. Então, vou considerar o m do primeiro período 0, já que eu não tenho esse dado. Eu não tenho o erro médio do período 0. Então, não tem como multiplicar a segunda parte da equação. Não adianta nada eu colocar m aqui. Para o período 2. Para o período 2, eu já tenho o m do período anterior, que é o 0. Então, agora eu consigo calcular. Então, o m do período 2 vai ser igual ao desvio de menos 5, mais, abre parênteses, 1 menos o alfa, que é 0,1,
que multiplica o m do período anterior, 0. O que isso vai me dar? O próprio menos 5. Então, o nosso querido m do período 2 vai ser de menos 5, o nosso numerador do TR. Período 3, vamos fazê-lo aqui devagarinho. Igual ao desvio do período 0, mais, abre parênteses, 1 menos o alfa de 0,1, que multiplica o desvio do anterior, o m do anterior. Ou seja, no período 3, o erro médio exponencial foi de menos 4,3. Período 4, igual ao erro médio, ao desvio que a gente tem, mais 1 menos o alfa, que multiplica o erro médio anterior. Então, já deu menos 1,55. E vou fazer o mesmo para os outros. Eu só vou travar o alfa aqui para andar um pouquinho mais rápido, que ele não mexe. Para o período 5 e para o período 6, eu calculo aqui o nosso erro médio exponencial. 2,6, 2,34. Vou colocar só 2 casas decimais, que está bom demais. Com isso, eu já tenho o nosso querido numerador. Agora eu preciso do denominador. O denominador é o mesmo cálculo que a gente fez no TS. Então, eu preciso do erro absoluto, do erro absoluto acumulado e do erro absoluto acumulado médio, que vai ser o nosso denominador. Vou chamar ele de B aqui. Então, calculando um por um. Primeiro, o erro absoluto. Então, vou pegar igual ao nosso erro, que foi menos 20, só que em valor absoluto, ABS. Dos mês 2, igual a ABS do 10, menos 10, que é 10. E vou fazer o mesmo para todos. Só puxar aqui o erro absoluto de todo mundo. Próximo, erro absoluto acumulado. No mês 1 é ele mesmo, não tem o mês 0 para calcular erro absoluto acumulado. No mês 2, eu já errei 10 e já tinha errado 20. Ou seja, meu erro absoluto acumulado já é 30. No mês 3, não errei nada e tinha errado 30. Ou seja, 30 de novo. E somo tudo aqui para frente. Até chegar lá no período 6, no mês 6, que meu erro absoluto acumulado é de 60. E agora eu tenho que tirar a média de acordo com o período que eu estou. No período 1, então, 20 dividido por 1. No período 2, 30 dividido por 2. Quer dizer que meu erro absoluto acumulado deu 15. E assim por diante em todos os períodos. E com isso eu já tenho o denominador da minha equação, do TR. Falta agora calcular o bendito TR, que vai ser o A dividido por B. No primeiro período, então, igual ao M dividido pelo Dan, que dá o próprio zero. Segundo período, menos 5 dividido por 15, que deu menos 0,33. E assim por diante. O que o Dan faz? Ele calcula pela exponencial, se eu tenho uma subida ou descida, que no caso um alfa de 0,1 está subindo devagarinho, e por conta da exponencial, ele reduz a nossa margem de erro. O fator de controle, o limite superior e inferior do TR, do sinal de Triggs, é menos 1 e mais 1. Então, ele traz para normal escorizado, normal Z. Então, se eu ultrapassar menos 1 ou se eu ultrapassar mais 1 para cima para baixo, quer dizer que o método não está ok. Mas como aqui no nosso caso eu fiquei dentro dessa margem de mais 1 e menos 1, o meu método está ok. Para o mês 7, eu posso utilizar o método de previsão que eu já estou usando aqui anteriormente.
aqui mais um exercício para vocês. Então aqui, calculando tudo, como as formulinhas já estão prontas no Excel, é só eu jogar, ele calcula tudo para mim. E me ofereceu que o sinal de Triggs deu sempre entre -1 e 1. Ou seja, esse método de previsão que deu esses valores aqui, incluídos para vocês, está bom. Posso continuar com ele para o mês 8, se no mês 8 continuar entre -1 e 1, para o mês 9, e assim por diante. Eu não preciso retornar, fazer vários testes em vários modelos de previsão para descobrir qual que é o melhor. Eu já descobri que esse daqui é o melhor e só vou controlá-lo para ver se ele continua ao longo do tempo melhor.